Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos externar nossa gratidão a Deus e a você por estarmos terminando o nosso ano de escola bíblica dominical, hoje trazendo a lição de número 29. E eu quero trazer aqui, antes de continuarmos, palavras do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o presidente do Conselho Deliberativo da CPAD, aliás, do Conselho Administrativo da CPAD, quando ele fez a apresentação desse trimestre, lá no mês de outubro. Ele diz: nosso propósito é que neste trimestre você seja encorajado ou encorajada a confiar nas promessas de Deus e desfrutá-las no tempo certo, de acordo com a vontade dele. O Senhor nosso Deus faz promessas e as cumpre. Então nós estudamos durante esse trimestre, que é comentado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é um pastor jubilado lá da Convenção do Rio Grande do Norte. Então nós estudamos sobre as promessas de Deus. Como sabemos, as promessas de Deus, elas são infalíveis, são inerrantes, são imutáveis. Não há porquê alguém pensar que uma promessa de Deus não seja cumprida. Porque, como diz a Bíblia, fiel é o que prometeu. Então, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que nós devemos esperar é que Ele cumprirá as suas promessas no tempo certo. Dirijo-me a você, meu companheiro, pastor, você que é professor da escola bíblica, que eu também o sou, você que é superintendente da escola bíblica, secretários e alunos que estiveram conosco durante todo este ano. Eu apresento a minha gratidão, a minha satisfação de ter tido a companhia de vocês e reitero a vontade de que no ano que vem estejamos juntos, estudando a palavra de Deus, as lições da escola bíblica e acrescentando os nossos conhecimentos bíblico-teológicos. Deus abençoe a você que é inscrito do canal, você que tem assistido aos vídeos e tem compartilhado. E você possa continuar fazendo isto para a glória de Deus e também para que a palavra de Deus seja espalhada, seja pregada, ensinada em todo o mundo. A lição 13, como disse, a última do trimestre, 29 de dezembro deste ano que está findando, 2024. As promessas de Deus são infalíveis. Glória ao Senhor. Infalível é que não falha, que não erra, que não volta atrás. As promessas de Deus não há, como eu disse, nenhuma possibilidade de não ser cumpridas. Todas as promessas de Deus foram, estão sendo ou serão cumpridas na vida de cada crente, na vida de cada pessoa que recebeu essa promessa, na vida da igreja e na vida das pessoas. O nosso Deus é um Deus poderoso. A lição de hoje está distribuída em 3 pontos, 3 itens. O primeiro, Deus é infalível. O segundo, Deus não mente nem se arrepende. E o terceiro, as infalíveis promessas de Deus. As infalíveis promessas de Deus. Então nós estamos na promessa. Se você está na promessa, sossegue, aguarde, porque elas serão cabalmente cumpridas
no tempo dele. Porque as promessas são infalíveis. Por que razão elas são infalíveis? As promessas do homem não são infalíveis, porque o homem muda a cada nascer do sol. E, por que não dizer a cada minuto, como se troca a roupa, o homem muda. Mas a Bíblia diz que as promessas de Deus são infalíveis, porque segundo está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 23, fiel é o que prometeu. Eu tenho dito aqui que nós falamos de promessas durante todo esse trimestre. As promessas de Deus, ela não tem nenhuma possibilidade de não serem cumpridas, porque Deus não é irresponsável para fazer promessa de político. Os políticos fazem promessas para encher linguiça, para enganar, para tornar uma campanha, trazer conteúdo a campanhas. Deus não. Deus faz promessas e ele cumpre, porque ele tem, primeiro ele tem responsabilidade ao fazê-la e depois ele tem toda a capacidade em cumpri-las. Então, por isso que as promessas de Deus são infalíveis. Então, como nós somos passageiros, nós devemos confiar naquele que é eterno. Todos nós somos passageiros. Aqui nós somos peregrinos, somos passageiros. Mas mais dia menos dias o Senhor nos chamará para a eternidade. E nós devemos então, sabendo disso, que seremos chamados, nós devemos então confiar naquele que é eterno. As promessas de Deus, elas são cumpridas porque quem prometeu é eterno. Eu ouvi uma vez alguém dizendo que não se incomoda de fazer promessas. Essa pessoa é até um nosso obreiro. Ele disse que não se incomodava de fazer promessa porque há promessas que ele não cumpre, porque também não sabe se no tempo dela ser cumprida ele estará vivo. Então, essas são tipos de promessas, vamos dizer, equivocadas, por que não dizer irresponsáveis. Se eu sei que determinadas promessas são difíceis e eu alimento alguém com essa promessa para depois ficar empurrando que eu não posso agora, até morrer, e no tempo da promessa a pessoa não recebeu o cumprimento porque a pessoa já morreu e não tem mais possibilidade. Então é por isso que nós devemos, como somos passageiros, devemos confiar naquele que é eterno. As promessas dele são eternas e ele também é eterno, segundo diz o salmista no Salmo 102 e versículo 26. Olha o que ele diz: eles perecerão. Quem? Os homens perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada para sempre. Então, as promessas do Senhor são infalíveis, e sabendo disso, nós que somos passageiros, nós devemos confiar nas promessas de Deus, porque o nosso Deus é eterno. Glória ao nome do Senhor Jesus. Toda promessa tem um cumprimento no tempo certo. Toda a promessa de Deus terá um cumprimento no tempo certo. Há pessoas que reclamam, achando que determinada promessa está demorando, e que Deus cumpriu na vida do vizinho, e cumpriu até. Ele vê promessas sendo cumpridas, coisas acontecendo até na vida de quem não é evangélico, até de quem não serve a Deus. E as pessoas reclamam com isso. Mas há uma promessa feita, haverá um tempo para o seu cumprimento. São duas verdades que se juntam. Há uma promessa feita, então haverá um tempo para o seu cumprimento. E esse tempo não é meu, esse tempo não é nosso,
esse tempo é de Deus. É Ele que escolhe o melhor tempo para cumprir as suas promessas. Glória a Deus. Eu quero ler com você na segunda carta de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Segunda Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia. A tem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, Deus não tarda para cumprir suas promessas, apesar de alguém ter essas promessas como tardia. O que ele faz é que ele, às vezes, nós não estamos prontos para receber o cumprimento dessa promessa. Às vezes nós vamos nos envaidecer, nós vamos crescer em nós mesmos e nos desviarmos. Então Deus prepara o tempo adequado para que as suas promessas sejam cumpridas. Isso não é que a promessa está sendo tardia. Não é tempo acrescido àquele que nós achamos que deve ser. Não, é o tempo de Deus. Deus é o ser que está acima do tempo, acima do espaço, está acima das nossas vontades, da vontade dos homens. Então Deus, o homem e a palavra. Então Deus, o homem e a palavra. A palavra de Deus é uma palavra que não volta atrás. Há uma história muito bonita no livro de Josué, que Moisés havia prometido um quinhão de terra a Caleb. Moisés então morreu. Josué, que ficou no lugar dele, se esqueceu de cumprir essa promessa, mas Caleb não se esqueceu. Caleb sabia que aquela era uma promessa que teria o seu fiel cumprimento. Então ele leva a história a Caleb, aliás, a Josué. Ele diz, olha, 40 anos eu tinha quando o teu servo Moisés me prometeu a terra de Hebrom. Hoje eu já tenho 85 anos, mas ainda estou esperando a terra. Se é uma promessa de Deus, ela não prescreve. A promessa de Deus será cumprida no tempo dele, em 1, 2, 3, 4, 10, 15 anos, mas não prescreve. Não é como o homem, que se esquece. Caleb, então, recebeu das mãos de Josué a terra que havia sido prometida a ele 45 anos antes. Então, o Deus, o homem e a palavra de Deus que não muda. Então, se você tem promessa de Deus, ela será cumprida. A promessa de vida eterna, essa é a melhor promessa que nós temos. Ou quaisquer promessas que falem ou digam a respeito da vida daqui da terra. Pode esperar. Não se apresse. Não queira ensinar a Deus no tempo, nem na forma que ele vai cumprir, e ele vai cumprir. Deus não mente. Deus não faria isso. A Bíblia diz, porventura Deus diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. O nosso Deus não mente, mentir jamais. Nosso Deus é o Deus da verdade. A Bíblia diz, Jesus dizendo, eu sou o caminho e a verdade. Há pessoas que quando vão citar esse versículo, dizem, eu sou o caminho, a verdade, não é. Olhe bem a Bíblia, quando for ler, leia bem a Bíblia, não engula letra, não acrescente letra, que a Bíblia diz que nós não podemos fazer isso. Eu sou o caminho e a verdade. Porque
eu não posso mudar, não posso tirar esse E aí. Porque se eu disser que ele disse, eu sou o caminho, a verdade, ele está dizendo que ele é um caminho, mas há outro. Ele está dizendo que ele é uma verdade, mas há outra. Quando ele diz, eu sou o caminho e a verdade, então não há outra. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então aquele que é a própria verdade mentiria. Como é que se pode extrair uma mentira daquele que é a própria verdade? Glória ao Senhor. Quanto ao arrependimento. E quanto ao arrependimento? Deus se arrepende? Irmãos, Deus, ele não tem nenhuma condição de se arrepender. Porque Deus não se equivoca. Deus conhece as coisas antes que elas aconteçam. A Bíblia diz que ele me ouve mesmo antes que eu fale. Como é que alguém que me ouve sem falar, ele pode errar? E só se arrepende quem erra. Quem faz correto não se arrepende. Na criação, lá no capítulo 1 do livro do Gênesis, a Bíblia diz que Deus fazia alguma coisa e dizia, tudo era bom. No outro dia fazia outra, não, tá bom. Claro, se Deus pudesse, se viesse alguma coisa errada de Deus, ele se arrependeria. Mas ele fez aquilo para dizer, não, tá bom, porque Deus não erra. Deus não erra, Deus não se arrepende, Deus não se equivoca, Deus não volta atrás. E uma das razões muito fortes para saber que Deus não se arrepende, não volta atrás, é porque ele conhece o fim desde o começo. Quem tem condição de conhecer o relato de um livro que ele leu apenas lendo o primeiro capítulo? Como é que alguém pode resenhar um livro que ele leu apenas o primeiro capítulo? Deus é diferente. Ele conhece todo o livro sem ler. Mas, para nós entendermos, ele conhece todo o livro desde o começo. Então ele conhece todas as coisas desde o começo. Tudo que ele fala, tudo que ele faz, todo o seu proceder, ele conhece antes de fazer. Ora, se ele conhece antes de fazer, se ele conhece a fala antes de falar, como é que ele poderia se arrepender? Como é que ele poderia errar? E só erra, e só se arrepende quem erra. O profeta Isaías diz que, eu vou ler com você, Isaías capítulo 46, versículo 10, que ele conhece o fim desde o começo. Glória ao Senhor. Isaías 46, 10. Olha aqui. Vou ler a partir do versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Glória a Deus. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, meus amados irmãos e amigos, se Deus conhece o fim desde o começo, não há possibilidade alguma de errar e muito menos de se arrepender. Nós vamos ver aqui que há alguma palavra sobre arrependimento na Bíblia, e para ninguém achar que é uma contradição. Deus se arrependeu? Alguma vez na vida Deus se arrependeu? Não. Alguma vez alguém encontrou contradição na palavra de Deus? Deus desafiou Jó. Deus desafiou Jó lá no livro, capítulo, a partir do 38, ele desafiou. Quem pode arguir a mim? Disse o Senhor. Uma questão de escolha equivocada.
Só se arrependem os que se equivocam. Só se arrependem os que erram. Só se arrependem os que são capazes de voltar atrás. Deus não procede assim. Nem se equivoca, nem erra, nem volta atrás. Deus é imutável. A palavra infalível vem daí também. Que não falha. Glória a Deus. O arrependimento ou mudança de rota é uma característica do homem, não de Deus. Arrependimento e mudança de rota é uma característica do homem e não de Deus. Se ele não muda a rota, se ele não se arrepende, se ele não muda de opinião, é claro que ele não tem nenhuma possibilidade de arrependimento. Nós podemos ver, meus amados irmãos, que em Gênesis, lá antes do dilúvio, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem e pesou-lhe o coração. Eu vou ler para que a gente comente um pouco sobre isso. Que pode alguém pensar que há aí uma contradição da palavra de Deus. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Tudo aconteceu aqui pelo erro do homem. Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que os pensamentos do seu coração eram má continuamente. Os pensamentos eram maus continuamente. Então, por isso, baseado no pecado, na maldade do homem, é que foi escrito aqui, se arrependeu. Mas o pecado do homem, a maldade do homem, o descaminho do homem provocou tristeza em Deus. Então isso aqui não é um arrependimento. É uma tristeza profunda de ele ter feito o homem, criado o homem com tanto zelo e agora o homem simplesmente se descaminhar, abandonar totalmente. Veja que ele diz, todo pensamento do seu coração era só mal continuamente. Então ele criou o homem, ele agora vê esse homem fora da sua vontade. Ele se entristeceu. Esse arrependimento é tristeza. Tristeza. Porque o mesmo Deus que alguém poderia achar que ele se arrependeria se ele não pudesse fazer, se esse pecado do homem agora fosse mudar o seu propósito. Mas não mudou. O propósito que Deus tinha para o homem continuou. Foi o que ele fez. Ele criou agora, manda Noé fazer a arca e mandou que as pessoas que quisessem, que estivessem na vontade dele, subissem na arca. Fossem salvos na arca. Apareceram quantos? Só 8 pessoas. 8. Então, aquilo não é um arrependimento. Aquilo é uma tristeza profunda por ter visto o homem tão ingrato se desgarrando do caminho que tenha sido tratado ou traçado por ele. Adão cai no jardim. Adão cai no jardim. As infalíveis, a promessa de Deus são infalíveis, porque Deus sempre terá uma forma de remediar. Ele fez um jardim. Vejam que se nós formos ler, eu convido você a ler lá os primeiros versículos, primeiros capítulos e versículos da Bíblia Sagrada, lá em Gênesis, como Deus fez o jardim,
colocou lá plantas frutíferas, criou Adão, depois viu que não era bom que ele estivesse só, criou Eva também e os colocou no jardim para regar e cuidar, para produzir e guardar o jardim. Eles pecam. Deus está vendo ali a eternidade. O homem seria eterno. Eles pecam. Mas o diabo que conseguiu ganhar a confiança de Eva, que peca e depois leva o marido a pecar também, o diabo não teria a condição de mudar o plano de Deus. A Bíblia diz, Jó dizendo que os desígnios de Deus não podem ser alterados. O que Deus pensou sobre mim vai acontecer. O que Deus pensou sobre você vai acontecer. Independente que caia um do meu lado, o outro do outro lado, como diz a Bíblia, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se Deus está com a mão guardadora sobre você, se as promessas de Deus repousam sobre nós, nós não temamos, porque seremos vitoriosos. Então, Adão cai no jardim, Deus prepara o céu para nós, para aqueles que guardarem a sua palavra. Eu quero ler aqui com você no capítulo 5, versículo 12, da carta de Paulo aos Romanos. Aos Romanos 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, se todos pecaram, eles não continuarão no chão. Deus sacrificou o seu próprio filho para que nós fôssemos resgatados do pecado. Adão trouxe o pecado, mas Jesus trouxe a salvação, porque é uma promessa dele. E as promessas de Deus não podem ser invalidadas por ninguém. Glória ao Senhor. Então, o plano de Deus para nós é um plano glorioso. É um plano de bênção. Jesus é o nosso Salvador. Nós estamos numa época muito sugestiva para falarmos disso. Ele é o nosso Salvador. Ele foi anunciado pelos anjos aos pastores. Lá no campo, eles estavam trabalhando. E os escritos judaicos dizem que aqueles pastores eram pessoas da classe mais baixa da sociedade ali. Mas Deus leva a notícia a eles primeiro. Poderia levar a elite judaica. Poderia levar aos chefes da religião. Mas levou aos pastores que estavam guardando os seus rebanhos nas vigílias da noite. Ele leva então a mensagem, e eles então vão para Belém. Eles largam o seu trabalho e vão para Belém. E lá eles encontram tudo como lhes foi anunciado. E a Bíblia diz que eles então continuam anunciando aquilo que eles haviam ouvido, aquelas boas notícias que torna-se depois o Evangelho. Ele sai pregando. Lucas fala disso no capítulo 2. E Mateus fala dos reis magos. Os reis magos eram, segundo os escritos judaicos, a Bíblia não fala muito sobre ele, fala muito pouco, mas os escritos judaicos dizem que eles eram muito provavelmente judeus que não voltaram da Babilônia. E a Bíblia diz que eles vieram do Oriente. Naquela época,
Israel estava dividido em 4 distritos administrativos. Lá no sul estava a Judéia, no centro estava Samaria, no norte estava a Galiléia e ao oeste a Idumeia. Então esses magos, eles vêm lá da Idumeia, eles vêm lá do Oriente. Por isso que se diz que eles eram abastados judeus que não voltaram para Judá. E eles eram pessoas ricas. Então nós vemos aí então, Jesus, a mensagem, os anjos anunciaram aos pobres pastores lá no campo de trabalho. Mas ele anuncia também aos ricos magos. Sabe por que isso? Porque o evangelho, as dádivas da salvação, devem ser anunciados para todos, ricos e pobres, pretos e brancos, grandes e pequenos. Todos deverão ouvir as mensagens, as boas novas da salvação. Lucas fala muito bem disso no capítulo 2 e versículo 11. Então, nós sabemos que as promessas de Deus são eternas. Que são promessas para a eternidade. E essas são promessas para uma igreja edificada. Essas promessas de Deus edificaram a igreja. Jesus é uma promessa que foi, como eu disse, anunciada lá nos campos aos pastores, e também os magos vêm encontrar Jesus e eles trazem uma certeza. Eles dizem, nós queremos visitar aquele que é nascido rei dos judeus. Então Jesus não foi feito rei por ninguém. Não foi feito rei por Herodes, por Pilatos, não. Ele nasceu rei. Rei. Então nasceu reinando, nasceu mandando, nasceu para nos salvar. Então esse que é uma promessa para nós, ele diz por ele mesmo, dizendo a Pedro, Pedro, tu és Pedro, mas sobre essa pedra, apontando para ele mesmo, edificarei a minha igreja. Então a maior promessa para nós é participarmos de uma igreja edificada que vai subir para o céu. Essa é a promessa infalível que milhões de pessoas já alcançaram e já estão aguardando lá no paraíso, ou seio de Abraão, para um dia nos encontrarmos todos, para gozarmos eternamente essa promessa que é infalível. Ainda que o homem não queira, ainda que o inferno banalize, é uma promessa infalível, uma promessa fiel, porque fiel é aquele que nos prometeu. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Vamos ler aqui. Mateus 16, 18 e 19. Eu vou ler antes do 16. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, isso aqui é pedra pequena, pedregulho, e sobre esta pedra, a pedra era ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós servimos a um Deus que edificou a igreja. Ele é a promessa de Deus para nós. É o Messias prometido. Então, desde uma promessa de um emprego, desde uma promessa de um filho, da promessa de um casamento, até a promessa do Messias, são infalíveis. Não há nenhuma condição de mudança, porque o nosso Deus é um Deus que não muda. A nossa esperança, a esperança das promessas, isto é, aquilo em que esperamos,
elas são forjadas na promessa de fidelidade de Deus. Glória ao Senhor. Nós temos aqui entre nós uma expectativa. Sempre estamos dizendo, a ciência descobriu o tratamento para determinadas doenças. A ciência descobriu uma vacina para determinada doença. São expectativas que são geradas para nós. A expectativa de vida das pessoas aumentou, a renda per capita aumentou, a renda das famílias aumentou. São expectativas que as pessoas criam para nós. E nem sempre essas expectativas são confirmadas. Porque são expectativas baseadas no saber do homem. Então são expectativas, simplesmente expectativas. Ou determinada doença que não era detectada por exame, agora passa a ser expectativa. E geralmente quando a ciência cria determinada coisa lá nos grandes centros mundiais de saúde, não chega a nós aqui, é uma expectativa que fica lá em cima. Agora, quando nós buscamos em Deus, aí nós temos pleno direito. Aquilo que é apenas uma espera, aquilo que é apenas uma expectativa, aquilo que é apenas uma esperança nas coisas do homem, nós temos agora pleno direito se esperarmos em Deus. A Bíblia diz que nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, nós temos que esperar no homem também. Mas quem trabalha por nós é Deus. E Deus usa o próprio homem para nos alcançar, para nos abençoar e para que nós passemos a gozar o pleno direito da nossa esperança. E o apóstolo Paulo diz que se a gente esperar apenas nessa terra, nós seremos mais miseráveis dos homens. Porque ele diz que a esperança não é visível. Ele diz, aquilo que se vê, como se esperará? Mas se esperamos naquilo que não vemos, com paciência o esperamos. Glória a Deus. Então, a nossa esperança não está no homem, não está na medicina, não está nos governos, não está na ciência, não está nas famílias, não. A nossa experiência, a nossa esperança está em Deus. O Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra e o Deus que pode cumprir cabalmente as suas promessas, sem pedir ajuda a ninguém, sem pedir conselho a ninguém, sem procurar, sem consultar ninguém se o tempo é esse ou aquele. Ele é quem sabe todas as coisas. O nosso Deus é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. Erramos nós quando ignoramos esse poder soberano do nosso Deus de fazer. E a Bíblia diz que o planejar é nosso. Nós planejamos e passamos o ano todo planejando alguma coisa para o final do ano. Mas o realizar é de Deus. O salmista diz que o homem orienta o seu próprio caminho. O homem sempre ele busca fazer, ele busca orientar, busca planejar o seu próprio caminho. Mas aí o salmista diz, mas o Senhor lhe dirige os passos. O homem pode planejar o que for. Se Deus não dirigir, nada vai acontecer. Nada vai acontecer se o nosso Deus não nos dirigir os passos. Então, meus queridos e amados irmãos, Ele nos dirigiu até hoje. Até hoje. 29 de dezembro. Ele nos dirigiu. Estou dizendo 29 porque é a lição
vai ser rodada no dia 29, a lição do dia 29. Mas hoje são 26 de dezembro. Os nossos passos estão sendo guiados pelo Senhor. Os nossos passos até agora estão sendo guiados pelo Senhor. E é por isso que eles são passos firmes. São passos que chegam, porque eles são guiados pelo Senhor. Que você possa, durante todo este ano que vem, 2025, entregar os seus passos para que o Senhor guie na caminhada. Nós estaremos pisando em falso, em areia movediça, se não entregarmos os nossos passos ao Senhor. Que você que é professor da escola bíblica, que se empenhou para fazer esse mistério de Deus durante 2024, que eu faça também em 2025. Não esmoreça. Até Jesus voltar, faça. Essa é a obra que o Senhor entregou na sua vida. Você que é superintendente, que organizou a sua escola durante todo este ano que está passando, que eu faça também com toda a galhardia, com toda a alegria, com toda a satisfação, também em 2025. Você, secretário, secretária, que organiza as cadernetas, que faz acontecer a organização da escola, continue. Não canse, não esmoreça. E o pastor que sempre orientou, que sempre ajudou, que sempre esteve presente, continue fazendo. Aliás, melhore. A Bíblia diz que nós devemos sempre melhorar no Senhor. Sempre melhorar. Tudo que fazemos para Deus é pouco. Então nós temos uma obrigação de sempre melhorar, de sempre melhorarmos no Senhor. Amanhã, no próximo domingo, nós teremos uma grande festa no Brasil todo e quem sabe no mundo todo, de encerramento do ano da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. É a escola, segundo o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, ela educa enquanto ensina. E você é alguém que foi educado e ensinado pela Escola Bíblica Dominical. Você que é pastor, porque passou na Escola Bíblica Dominical. Você que é professor, honre esse ofício. Não é fácil ser professor. E ser professor da Escola Bíblica, melhor ainda. Eu tenho muita satisfação e até orgulho de ser professor da Escola Bíblica há vários anos. E não penso em parar agora. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro lá no ano de 2025. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.